noite. Então, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o Raul, sou um dos terapeutas aqui da equipe Eureka. O que vocês conhecem, pensam, sabem sobre fobias? O que é uma fobia? Por que uma fobia é diferente, ou se ela é diferente, de ter medo de alguma coisa? Em que ponto um medo se torna uma fobia? Quando é que a gente vai trazer isso para a terapia? É um medo que paralisa. Ele paralisa, ele não deixa a gente se proteger, ele não é efetivo e ele é irracional, tá? Isso é um dos grandes fatores que vai nos levar a fazer o diagnóstico. Ele precisa ser significativamente restritivo, né? Precisa reduzir um pouco a nossa vida, ou seja, ele tem um impacto em várias áreas da nossa vida, ele impede que a gente consiga fazer, participar, lidar levemente com as coisas, né, do nosso dia a dia, em algumas situações, e ele não pode ser um medo justificado. Não dá para você ter fobia de leões famintos, não é um transtorno psicológico, muito pelo contrário, transtornada está a pessoa que, né, enfim, pula lá na jaula dos leões, tenta pregar para eles, enfim, né? Nossa, estou velho. Esse caso deve ter uns 10 anos já, uns 15 pelo menos. Então ele é um medo que não te ajuda a agir adaptativamente no mundo, ele não te ajuda, ele não te informa. Por exemplo, puxa, tenho que me proteger, são leões famintos que estão soltos por aqui. Ele é um medo que é injustificado pela situação e cuja presença me impede de, enfim, né, de ser efetivo, de fazer aquilo que funciona, que se adapta, que tem a ver comigo, com os meus valores, com os meus limites. Então a gente pode ter fobias dos mais variados tipos, dos mais variados estímulos, né? A foto aqui é para lembrar, por exemplo, geralmente a gente não vai achar que é um medo racional, né? A gente tem uma reação de pânico, de medo, de terror, paralisar, quando a gente vê um personagem de desenho animado, por exemplo. Mas é possível, tá? Inclusive, fobias são um daqueles temas mais dominados dentro da psicologia. Eu faço assim com aspas, porque a gente não é uma ciência exata, ainda falta muito, tem que comer muito feijão com arroz para chegar nisso. Mas é um daqueles temas que a gente parece entender com muito mais precisão, muito melhor. A gente consegue induzir fobias, fizemos isso em experimentos lá antes, né, dos códigos de ética serem mais firmes. Sabemos como reverter algumas das fobias e, né, pelo menos a ponto de que a gente consiga retomar nossa liberdade. Terapia comportamental, no fim das contas, é uma terapia de liberdade. A nossa ideia não é dizer qual é o caminho certo, qual é o caminho fácil, mas que você tenha liberdade de fazer as escolhas, agir no mundo de acordo com seus valores. Quando eu não tenho a liberdade de ir em determinados lugares, de participar de determinadas atividades, por causa de um medo, por exemplo, que me paralisa e que não está me protegendo, está só restringindo a minha vida, restringindo a minha liberdade, aí a gente está falando de uma fobia específica. Ela é diferente de outros transtornos, né? Transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade, porque ela geralmente vai ser identificável com um ou mais, né, alguns estímulos específicos. Se eu tenho medo, se eu tenho essa reação em vários outros contextos, provavelmente a gente está falando de ansiedade generalizada, de outros diagnósticos diferenciais. O que nos interessa é saber o que dispara essa minha reação de medo extremo, de pânico, que me paralisa, ou que me faz correr, fugir da situação, sem que isso seja o correto, o mais racional a se fazer, como no caso, né, dos leões, como no caso de um perigo real. Então é isso, é um medo irracional que impede, sim, que eu aja de uma maneira adaptativa e que não está me impedindo, ou seja, está afetando de fato a minha qualidade de vida, a minha capacidade de participar plenamente da minha vida, agir de acordo com meus valores, participar de atividades, ir em lugares, ver pessoas. Tá? Aqui a gente pode falar um pouquinho, né? Tem um lado, eu acho extremamente pedante, mas tem gente que acha divertido, né? Ver os nomes com as raízes gregas de cada fobia, né? Phobos é uma palavra para fobia do grego, para o medo, aliás, e geralmente, né,
no século XIX, se davam nomes para essas fobias específicas a partir do estímulo, daquilo que despertava esta fobia, né? Então, a fobia de aranha, aracnofobia, a fobia de palhaços, courofobia. Hoje em dia, a gente, né, dificilmente vocês vão conversar com o terapeuta de vocês e ele vai, não, isso, você não tem este medo de coisas rastejantes, você tem entomofobia. Né? Isso é muito nojento, né? A gente não precisa. A esse nível, eu tenho fobia de insetos. Hoje em dia, a gente fala muito mais simples, assim. Mas, enfim, tem gente que se diverte conhecendo um pouquinho dessa parte mais histórica, né? Aparecendo um quiz, como é que chama o medo, enfim, de espaços abertos. Algumas das fobias mais frequentes que a gente vai encontrar, se a gente perguntar, né, para as pessoas que têm algum tipo de fobia, a gente vai ver principalmente a fobia de lugares fechados, né, de ficar com a restrição de movimentos. Então tem muita gente que tem muita dificuldade para fazer, por exemplo, uma ressonância, um exame que tu vai precisar ficar mais restrito, né? Ou de entrar num elevador, num espaço fechado, onde não tem aquela pista clara de que se eu precisar sair daqui eu consigo, né? Isso é uma das fobias mais comuns, mais frequentes, mas também o medo de aviões, o medo de voar, o medo de altura, o medo de agulhas é extremamente comum, né, na nossa cultura, que elas estão tão frequentes, né, de seringas, a gente vai fazer um exame, etc. E tem alguns medos que é interessante da gente ver esse movimento cultural, assim, né, lá nos anos 80, 90, quando a gente viu surtos de fobias específicas relacionadas, por exemplo, a um movimento muito grande por trás de um filme que ficou muito popular. Então teve aquele filme Aracnofobia e pronto, daqui a pouco tinha um monte de gente com medo de aranha vendo aquele filme. Isso já nos dá uma pista do que a gente vai falar logo em seguida, que é como é que uma fobia pode surgir. Tá? Teve muita gente com talassofobia, o medo do oceano, do mar, de entrar na água. E a gente vai ver que deu também um grande salto ali na presença, na quantidade de pessoas sofrendo com ela, quando teve aquele movimento todo do estouro do filme do Tubarão, né, do Spielberg. Mas então dá pra gente acompanhar esses picos assim, muito influenciados na cultura. O que nos dá uma dica, por exemplo, ao contrário de algumas teorias iniciais lá do começo, né, do século XX, que nem toda fobia exige uma experiência para se formar. Mas, sim, como é que surge então? Ou como pode surgir uma fobia? Vamos primeiro ver que a gente não está falando assim, né, de algo que surge como alguma coisa que deu errado dentro da gente. Né? É uma coisa tão comum, tão frequente e que, de novo, a gente entende bem como induzir, como funciona, que não parece ser um defeito, não é um curto-circuito dentro da gente, mas é um processo natural, um mecanismo saudável, mas que acaba agindo contra nós. Da onde vem esse mecanismo saudável? Vamos pensar em primazia de estímulos, né? Por que a gente tem tanto esse viés para o negativo? Quando a gente está pensando, muitas vezes a gente está pensando o que tem de errado comigo, com o mundo, com o futuro. Quando a gente anda por um lugar, a gente vê, né, entra em casa, a gente vê todas as coisinhas que estão desarrumadas, sendo que talvez uma visita ia achar que a nossa casa está impecável. Quando, né, a gente tem uma oportunidade, não sei, de visitar um ponto turístico muito alto, talvez primeiro a gente pense no medo, nas preocupações do que pode dar de errado, né? Então isso é um mecanismo é um jeito de funcionar que parece ser humano, ser genético e, aliás, né, vem muito atrás ali na linha evolutiva. A maioria dos animais, né, um pouquinho mais complexos, vão demonstrar esse tipo de viés, essa percepção primeiro do perigoso, do negativo. E isso porque oportunidades, coisas boas, eu posso perder 1000 delas e continuar vivendo e, né, me alimentar em seguida. Se eu sou um animal faminto, talvez eu não enxergue ali uma oportunidade de uma frutinha que está gostosa,
mas talvez mais na frente no meu caminho exista outra. Mas ser, comido por um predador só precisa acontecer uma vez. É só eu não me dar conta do perigo uma vez que acabou a história. A fobia, ela vai fazer o uso desse mecanismo, dessa nossa tendência de parear estímulos como ameaças de perigo. Existe diferença entre comportamento e fobia? Pergunta a Gabriela. Já começou com uma boa pergunta, Gabi. Que bom que você está aqui. Existe diferença sim, tá? A fobia é o nome, do transtorno em si, daquilo que nos faz continuar tendo uma resposta muito grande. O comportamento evitativo vai ser parte desse transtorno e a gente vai ver que ele é necessário para manter o transtorno. Se a gente quer se livrar do transtorno, ou seja, a gente quer poder perder o nosso medo de entrar no mar e poder se divertir com os amigos, a gente quer perder o nosso medo de altura e poder trabalhar naquele andar mais alto do prédio mais alto, ou a gente quer poder, a gente vai precisar trabalhar primeiro com esse comportamento evitativo, aos pouquinhos. Vamos falar do tratamento logo.